No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 9, versículo de número 35. A temática está em Marcos, mas eu vou usar o texto de Marcos dentro deste texto de Mateus, tá? Então abra Mateus, capítulo de número 9, e o verso de número 35. Todos quantos encontraram, digam glória a Deus. Leiamos. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? Assentai-vos, por gentileza. Que Deus abençoe a todos. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um texto extremamente conhecido de todos nós outros que temos a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Haja vista que, evidentemente, nós fizemos uma leitura no livro de Mateus, capítulo de número 9, e os versos de número 35, 36, 37 e o verso de número 38. Esse texto é exclusivo de Mateus, e esse texto não está tratando de um acontecimento específico, como por exemplo, Jesus curando a mulher do fluxo de sangue. Não, esse texto está fazendo um resumo do que foi o ministério de Jesus. Esse texto está fazendo um resumo de tudo aquilo que Jesus fez, efetuou no seu ministério terreno. Perceba que desse texto nós podemos extrair uma lição importante acerca da responsabilidade de fazermos o ID do Senhor com colheita. Esse texto nos mostra que não é simplesmente fazermos o ID, mas fazermos o ID com responsabilidade e termos colheita, resultados, triunfo nesta missão tão nobre que é o ID de Deus. Agora, dentro desse texto, quais são as lições que esse texto nos mostra? Esse texto que nós acabamos de ler nos mostra alguns requisitos importantes para um ID com uma boa colheita, e é subordinado a esse tema, o ID com colheita. E mediante esse título que nós esboçamos agora, vamos mostrar alguns requisitos importantes mediante a narrativa histórica de Cristo Jesus, e fazendo assim uma aplicação nas nossas vidas. Quem entendeu até aqui, diga glória a Deus. Perceba que o texto diz que Jesus percorria todas as cidades, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Perceba que nesse verso de número 35, nós observamos um dos primeiros requisitos importantes para um ID com uma colheita. Primeiro,
o texto diz que Jesus percorria. A expressão percorria denota a ação, ou seja, o primeiro item aqui, o primeiro requisito aqui de um ide para a colheita é percorrer, é ter ação, é se mover. Jesus andava atrás das almas. O texto em Atos capítulo 10 e verso de número 38 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Jesus convoca então seus discípulos a irem, a se movimentar. Se não, perceba o que está escrito em Mateus capítulo de número 10 verso de número 5. Jesus enviou esses 12. Enviar denota a ideia de missão, de ir, de agir. Enviou-lhes os 12, dando-lhes as seguintes instruções: não tome o caminho que leva aos gentios, nem entre nas cidades dos samaritanos. Perceba que Mateus 10,6 diz o seguinte: mas de preferência procure as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, a priori, a missão é limitada, a missão se restringe, se limita a Israel. Até aqui a missão dos discípulos está restrita no território de Israel. Todavia, essa missão vai se ampliar para o mundo. Se não, perceba o que diz Marcos capítulo de número 16 e verso de número 15: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A missão se amplia, a missão quebra as barreiras, as fronteiras da nação e abrange o mundo inteiro. Diz o texto ainda em Mateus capítulo de número 28 e verso de número 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missão agora é global. A missão é global e esta missão é dada à igreja do Senhor. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós percebemos que o apóstolo Paulo exerceu com excelência essa missão, respondendo algumas críticas de alguns opositores do seu ministério lá em Coríntios. Ele escreve na segunda carta de Coríntios capítulo 11 e verso de número 26, ele diz: em viagens muitas vezes, escute, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de assaltantes, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Paulo exerce a missão do ID. Paulo exerce uma ação poderosa em Deus, através de Deus, em muitas viagens. Tinha hora que ele estava correndo perigo entre rios para fazer a obra, tinha hora que ele estava correndo perigo nos desertos, perigo entre os assaltantes, tinha hora que ele estava entre os patrícios, tinha hora que ele corria perigo entre os gentios, tinha hora que ele corria perigo entre nas cidades. Sim, tudo isso por fazer a obra do Senhor. Quando nós lemos então o livro pioneiro, diz a história que no livro pioneiro, a história que narra a história de Daniel Berg e Gunnar Wingre, que são os fundadores da Assembleia de Deus, diz a história no livro pioneiro que Daniel Berg andou 400 quilômetros conduzindo uma mala, distribuindo um livro dos evangelhos, a saber, o livro de João. E diz a história que os seus pés feriram, aí ele tirava os sapatos dos pés e andava
andava novamente. Sim, Jesus andou todas as cidades e povoados, diz o texto. Paulo viajou à Ásia. Os discípulos, a maioria deles morreram em outros países fazendo a obra de Deus, porque não observarmos segundo o livro Espelho dos Mártires, diz que Tomé pregou aos pátios, medos, persas e também aos carmanos, icanos, bactros, mágios. Padeceu em Calamina, uma cidade da Índia, sendo morto por uma flechada. Simão, o apóstolo, chamado Zelote, pregou na Meritânia, na África e na Bretanha. Ele também foi crucificado. Marcos, o evangelista, o primeiro bispo de Alexandria, pregou o evangelho no Egito, e lá amarrado e arrastado para a fogueira, foi queimado e depois sepultado no lugar chamado Bóculos, sobre o comando do imperador Trajano. Bartolomeu, que também pregou aos indianos e que traduziu o evangelho de São Mateus para a língua deles. Por fim, em Abinópolis, cidade da grande Armênia, após várias perseguições, foi abatido a bordoadas, depois crucificado. Em seguida, após ser esfolado, foi decapitado. André, o apóstolo, irmão de Pedro, assim escreveu Jerônimo. André pregou no ano 80 de nosso Senhor Jesus Cristo aos sítios, aos sógdios, aos sacas, e numa cidade chamada Sebastópolis, agora habitada pelos etíopes. Foi sepultado em Patras, cidade da Arcádia, depois de ser crucificado por Egéias. Observe que todos esses homens, eles tomaram posse do ID do Senhor. Perceba que todos esses homens praticaram uma ação. Perceba que todos esses homens praticaram uma ação de ir, de pregar. Muitos deles morreram longe da sua cidade, muitos deles morreram longe do seu estado, muitos deles morreram longe do seu país, muitos deles morreram longe da mãe, do pai. Até muitos missionários que morrem longe da família, dos filhos, da esposa, fazendo a obra do Senhor. Nos dias de hoje tem muito crente mole que não tem coragem nem de evangelizar o seu vizinho, que não tem coragem nem de sair de um bairro para outro bairro de São Luís. Sim, tem muito crente que não tem coragem nem de sair de um bairro para outro para fazer o evangelismo, para fazer a obra. Não tem coragem nem de falar para alguém da rua dele que Jesus é bom, e vai piorar, porque tem crente que não tem nem coragem de dizer para o vizinho que hoje vai ter culto. Não tem coragem, sim, não tem coragem. Mas hoje, nessa noite, a ideia, a proposta, a mensagem que Deus queimou no meu peito é para trazer-lhes a todos nós outros que aqui estamos o fogo, a chama, a glória, a sede, o desejo por fazermos o ID do Senhor. Hoje, nessa noite, você vai sair daqui, oh glória a Deus, queimando o teu peito para fazer a obra do Senhor. Oh glória, você é uma missionária, você é um missionário. Só quem é missionário e foi chamado para a obra, levanta a mão lá em cima, abre essa boca e dê um brado de adoração a Deus, a Deus, a Deus. Oh glória, oh glória. Precisamos nos mover, precisamos nos locomover, precisamos agir, precisamos ir. Oh glória, como crerão se não tem quem pregue? Como ouvirão se não tem que os envie? Oh Jesus de Nazaré. O segundo requisito é que o texto diz ainda no verso de número 35, que ele percorria, primeiro requisito, as cidades, aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino. Perceba que Jesus anda por todas as partes, mas pregando o evangelho do reino. Ele não estava, o segundo requisito é que Jesus andava pregando o evangelho do reino. Perceba que ele não andava como turista, não, ele não viajava como uma viagem turística. Hoje virou moda, sim, virou moda no Brasil, todo mundo querer ser pregador. Isso
é bom pelo um lado, ruim pelo outro. Qual é a parte ruim? É que a maioria hoje, que quer ser pregador do evangelho, quer ser pregador para ser famoso, quer ser pregador para ganhar dinheiro simplesmente, quer ser pregador para ganhar mídia. A parte boa é que esse desejo é bom, só que tem que ser bem direcionado, bem canonizado, tem que estar na direção de Deus. Jesus era diferente. Jesus não pregava por fama, Jesus não pregava por competição, Jesus não pregava por mídia, Jesus não pregava por estar em status, em cartaz, outdoor, ou porque era um grande congresso. Não, hoje tem gente que quer pregar só se for em um grande congresso. Tem pregadores que desprezam o público. Se for meia dúzia de crente, ele não prega a mensagem, ele oculta a mensagem, prega qualquer coisa. Jesus era diferente. Ele encontrou só 2 discípulos indo para o caminho de Emaús, e ele pregava-lhes as escrituras. Oh, glória a Deus! Jesus andava por toda parte pregando o evangelho. É este sentimento que quem tem que tomar o coração dos pastores, é esse sentimento que tem que tomar conta do coração dos pregadores, é esse sentimento que tem que tomar conta do coração da igreja. Oh, glória! Mas eu creio que na nossa geração ainda tem homens e mulheres de Deus que são pregoeiros do evangelho do reino. Oh, glória! Evangelho do reino. Ele pregava o evangelho do reino de Deus, do domínio de Deus, da vontade de Deus. Oh, glória! Jesus era um arauto. Escute, Jesus era um arauto. Arauto é alguém que traz a mensagem do rei. Jesus trazia a mensagem do Rei dos Reis, do Senhor Deus, o nosso Pai. Jesus requer dos seus discípulos que faça o mesmo. Sim, Jesus quer dos seus discípulos que faça o mesmo. Jesus pregava e disse-lhe em Marcos 16:15, e disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Pregai, queruso, do grego, que quer dizer ser um arauto, oficiar como um arauto, proclamar como um arauto, publicar, proclamar abertamente algo que foi feito. Ou seja, na missão de Marcos 16:15, Jesus também, assim como ele pregou em Mateus 9:35, em Marcos 16:15, ele quer que a sua igreja também pregue como ele pregou, quer que a sua igreja seja um arauto, um mensageiro do rei, como ele foi. Em Marcos 15:16, ele quer que a igreja publique, proclame abertamente algo que foi feito. A igreja precisa proclamar abertamente o que Cristo fez, o que Cristo faz e o que Cristo poderá fazer a qualquer um que quiser entregar-se a Ele. Para pregar o evangelho, ensinar a palavra, o obreiro crente precisa se dedicar ao estudo das escrituras sagradas. Sim, para pregar o evangelho, para ensinar como Cristo pregou, como seus apóstolos pregaram, há uma necessidade de se dedicar aos estudos das escrituras. O grande problema é que muitos não querem se esmerar, não querem se saturar de ousadia em buscar um conhecimento mais aprofundado da palavra do Senhor. Se não, perceba comigo o que diz Timóteo, capítulo 4, verso 13: até a minha chegada, disse Paulo a Timóteo, dedique-se à leitura pública das escrituras, à exortação e ao ensino. Ou seja, Paulo está aconselhando ao jovem pastor Timóteo que estude a palavra, que leia a palavra, que se alimente da palavra, que coma da
palavra. Timóteo 4,16 diz o seguinte: Paulo ainda escrevendo para Timóteo: cuide de você mesmo e da doutrina, continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que te ouvem. Olha a importância de ter uma leitura profunda das Escrituras. Por quê? Porque quem ouve Timóteo na dedicação da leitura, da busca da palavra, será salvo, não porque ele prega, mas porque Cristo nos faz entender e transmitir aos ouvintes uma palavra, o verdadeiro caminho da graça, ensinando que a salvação não é por obras, é por graça. E isto é muito belíssimo quando um obreiro entende essas questões. Ou seja, você tem que sair para o campo preparado. Diga para seu irmão: você tem que sair para o campo preparado, porque um dos requisitos é pregar o evangelho do reino. E para pregar o evangelho do reino é necessário dedicação. Para pregar o evangelho do reino é preciso esforço. Para pregar o evangelho do reino é necessário dedicação. Você tem que sair para o campo preparado. Diga para ele: você tem que sair para o campo preparado. Diga para ele: tem que evangelizar preparado, com conhecimento, para responder àqueles que perguntarem a respeito da tua fé. A palavra vai te dar conhecimento para pregar. A palavra vai te dar conhecimento para evangelizar. A palavra vai te dar conhecimento para pregar e edificar, pregar e exortar, pregar. Oh, glória a Deus. Agora tem gente que diz que não tem tempo, tem gente que nunca tem tempo para ler, tem gente que nunca tem tempo para estudar, tem gente que nunca tem tempo para buscar a palavra. Mas é interessante que quem diz que não tem tempo para ficar nas redes sociais, tem tempo para o WhatsApp, tem tempo para o Facebook, tem tempo para o Instagram. Não que eu seja contra, mas há tempo para tudo na terra. Há tempo de entrar nas redes sociais, mas há tempo de ler a Bíblia. Oh, Jesus de Nazaré, é tempo de meditarmos. Um dos requisitos para o ID com ceifa, com colheita, é se dedicar na palavra. Perguntaram certa feita para o príncipe dos pregadores, chamado de Charles Spurgeon, porque ele pregava tão bem. Ele disse que às vezes ele lia o texto que iria pregar até 50 vezes. Reverendo Hernando Dias Lopes, um dos maiores pregadores expositivos do nosso tempo, diz que às vezes ele estuda até 8 horas para pregar um sermão de 40 minutos. Isso é dedicação na palavra, dedicação. Pastores precisam se dedicar, pastores precisam ler, pastores precisam investir no conhecimento da palavra. Oh, glória! Líderes precisam se dedicar, o missionário precisa se dedicar, o evangelista precisa se dedicar, as pastoras precisam se dedicar. Nós, a igreja, precisamos mergulhar na palavra. Quem crê nessa palavra que eu prego, levanta a mão lá em cima, abre a boca. Oh, glória! Oh, glória! Eleva da calavachuri calabai, ereba camaravachuri calabá, e de que babada caçuri calabá. Cadê os adoradores? Cadê os adoradores? Quem sente alegria pela palavra? A palavra cura, a palavra liberta, a palavra ressuscita, a palavra sara, a palavra é sal, a palavra é luz, a palavra é martelo, a palavra é bússola. Receba o poder da palavra. Oh, glória! Oh, glória! Diga para seu irmão, diga para ele assim, ó: largue de ser preguiçoso. Diga: largue de ser preguiçoso. Se tiver alguma irmãzinha que gosta da novela, irmã, largue a novela e vai ler a Bíblia. Oh, Jesus de Nazaré! Sabe o que eu acho interessante? É que eu vim lá de Pinheiro comprar livro da CPAD, e os caras de São Luís me perguntam aonde é a CPAD. Pregadores,
Falei, cara, tu mora em São Luís, tu não sabe esse CPAD? Eu venho do interior comprar livro na Maranata, comprar livro nas livrarias aqui. E às vezes, quando eu vendo livro, eu venho no interior comprar livro aqui e vendo para os caras daqui. Procure investir no seu ministério. Um dos requisitos para fazer o ID é pregar. E para pregar você tem que ter conhecimento. O terceiro requisito, porque Cristo, Ele... Antes de entrar nisso aqui, eu quero dar um testemunho de Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones foi um dos maiores pregadores de todos os tempos. A biografia dele diz que ele teve 40 anos de ministério. Foi 40 anos pregando. E foi 40 anos estudando como pregar melhor. Ele pregava e estudava como pregar melhor. Ele pregava e estudava como pregar melhor. Isso é lindo. Porque o bom é inimigo do melhor. Quando te acha bom demais no que tu faz, tu nunca quer melhorar. Mas Jesus pregava o evangelho com excelência. Só que Jesus não pregava simplesmente uma palavra vazia. Jesus não pregava simplesmente uma palavra seca. A própria Bíblia dá testemunho de que Jesus não pregava como os fariseus. Fariseus eram homens dotados de conhecimento, todavia eram vazios da unção, vazios do poder, vazios da autoridade, vazios dos sinais de Deus. Jesus, de forma diferente, no verso de número 35 ainda, diz o texto que ele andava, percorria as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ele pregava o evangelho com muito conhecimento, mas com muito poder de Deus na vida. E o terceiro requisito para fazermos um ID com colheita é o poder de Deus. É o poder de Deus, aleluia! É o poder de Deus. Oh, elevação e calabai. Tem algumas pessoas que querem desassociar, desconectar conhecimento com poder. Não, senhoras e senhores, nós podemos ter conhecimento, podemos ser doutores na teologia, e nem isso poderá nos arrancar o poder de Deus. Glória a Deus por isso. Podemos alinhar os dois. O que se vê muito hoje é um desequilíbrio terrível. Quem estuda muito não tem poder. Quem tem poder não quer estudar nada. Quem tem poder é fanático. Quem tem muito conhecimento vira um intelectual frio que não serve para nada, soifada. É tanta letra e não serve para quase nada, porque ninguém quer ouvir ele. Quando ele fala, o povo dorme. Quando ele fala, o povo não aguenta. Mas quem tem poder até desce graça, até desce, mas fala besteira demais, prega heresia, fala coisa que a Bíblia não diz. O que acontece é que a gente pode juntar os dois. A gente pode ter conhecimento e poder de Deus. A gente pode ter poder de Deus e conhecimento. Eu profetizo que você vai sair daqui cheio do poder e do conhecimento, cheio do conhecimento e do poder de Deus. Jesus cura todo tipo de doenças e enfermidades. Jesus deu esse poder e essa autoridade à sua igreja, tendo Jesus chamado os 12 em Mateus 10:1, tendo chamado os 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para o expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Marcos 16:17, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome: expelirão demônios, falarão novas línguas e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. No verso 18, e estes sinais, a palavra sinais, simeon, do grego, e quer dizer o seguinte: sinal, prodígio,
é uma ocorrência incomum que transcende o curso normal da natureza. Milagres, prodígios pelos quais Deus confirma as pessoas enviadas por Ele, ou pelos quais homens provam que a causa que eles estão pretendendo é de Deus. Ou seja, os sinais é uma confirmação, é uma ocorrência incomum que transcende, que está acima do natural. E sinais também Deus usa para confirmar a palavra de um profeta, a mensagem de um pregador, a mensagem de um evangelista, a mensagem de um homem de Deus na terra. E diz o texto que estes sinais acompanham. Acompanhar quer dizer seguir após. Assim, seguir alguém de modo a estar sempre do seu lado, seguir de perto, acompanhar. Ou seja, os sinais acompanham, segue após. Ou seja, olha que interessante, a palavra sinais é um milagre ou algo que está acima do natural, que Deus faz para confirmar a palavra de um homem de Deus e para dar isso glória a Deus, confirmando que o evangelho é de poder. E a estes sinais acompanham. A palavra acompanhar também quer dizer seguir após. A ideia de ter seguir após é alguém que vai na frente e ele vai atrás. Seguir após, a ideia é que alguém já foi na frente. Não é? Seguir após, a ideia é que alguém já foi na frente. A ideia é que alguém já foi. Por isso que primeiro é ide, pregai o evangelho, e os sinais vão após. Agora tem gente que quer sinais, mas não quer ir. Os sinais vão após. Primeiro é você que vai, primeiro é você que prega, primeiro é você que evangeliza, primeiro é você que vai para o mundo para colher almas. Aí quando tu ir, os sinais vão te acompanhar. Os sinais vão te acompanhar. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Atos 6:8 diz que Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 8, verso 4 a seguir. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte, pregando a palavra, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava a Cristo ao povo ali. As multidões unânimes juntas davam atenção às coisas que Filipe dizia. O que eu falei, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Filipe, quando entrou em Samaria, irmão, foi de um desespero para o inferno, porque quando ele pregava, que demônios saíam gritando, paralíticos, coxos andavam. Aí quando ele pregava, o povo atento. Quando ele pregava, o povo ficava atento, porque os sinais estavam mostrando que Filipe tinha autoridade de Deus. Essa autoridade não foi dada ao poder executivo. Essa autoridade não foi dada ao poder legislativo. Essa autoridade não foi dada ao poder judiciário. Não, os intelectuais, nenhum destes grupos tem o poder de pôr a mão sobre os enfermos e serem curados. Nenhum desses poderes tem o poder e a autoridade dada por Deus de expulsar os demônios no nome de Jesus. Só há um grupo na terra que tem esse poder, e este grupo se chama a igreja. Vou repetir, só a igreja tem esse poder. Pastor Reginaldo, só a igreja tem autoridade. Só a igreja desfruta desse poder. E nós, igreja viva do Deus eterno, nós vamos tomar posse desse poder, porque esse poder já foi liberado sobre a igreja. No nome de Jesus, nós temos autoridade de expulsar os demônios
demônios, no nome de Jesus. Nós temos autoridade de orar para os enfermos, no nome de Jesus. Nós temos autoridade de dizer para o câncer, para ele cair por terra, ele tem que cair. Nós temos esse poder, igreja. Esse poder não foi dado somente aos pastores, esse poder não foi dado somente aos bispos, apóstolos, não, esse poder foi dado a toda a igreja. Oh, glória! Os sensacionistas, que é um grupo que não acredita na continuidade dos dons, dizem que esses sinais foram dados apenas aos apóstolos no período do Novo Testamento, para a canonização do Novo Testamento. Mas a história do cristianismo tem um livro denominado 2000 anos de cristianismo, que mostra desde Irineu, do século I aos séculos que vêm se passando até nós, homens que usufruíram dos milagres do poder de Deus. Esse poder é para a igreja, esse poder é para o porteiro, esse poder é para a zeladora, esse poder é para o vocal, é para o ciclo de oração. Oh, glória! Tem uma igreja da Assembleia de Deus lá no povoado de Pinheiro, uma igreja avivada, uma igreja que vive no poder, uma igreja que vive na unção de Deus, uma igreja que vive na dependência do Senhor. Campanhas violentas de oração é feita naquela igreja. Eu já tive a rica oportunidade de ministrar-lhes algumas vezes. E o irmão Jerônimo, que é o dirigente rumo dos Abreus, nome do povoado, estava cobrindo uma casa, trabalhando, e alguém disse: irmão Jerônimo, tem uma pessoa endemoniada e não quer sair de jeito nenhum, vai lá. Ele disse: eu não posso descer. Mas espera aí, chamou o menino dele, de aproximadamente de 10 a 12 anos de idade, e disse: meu filho, veste uma camisa. Ele foi e vestiu. Disse: vem aqui, tu vai chegar lá, não converse com ninguém, chega, aponta o dedo e diz: em nome de Jesus, sai demônio. Oh, glória! O menino fez, o menino vestiu a camisa dele, foi lá, nervosinho, mas quando chegou, a casa estava alvoroço, ninguém segurava, eram muitas pessoas para segurar. O menino apontou o dedo e disse: papai mandou dizer, em nome de Jesus, sai, e o demônio caiu por terra. Oh, glória! Poder de Deus, a igreja tem esse poder, evangelista, a igreja tem essa autoridade, a igreja tem esse poder. Quem quer receber esse poder, levanta a mão lá em cima, vai ter poder de Deus, vai ter poder de Deus. Receba essa autoridade sobre a tua vida, receba essa graça sobre o teu ministério, receba agora, receba. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Tem poder de Deus, tem poder. Quem quer vai receber, quem quer vai receber. Receba mais poder, vai, receba mais poder, receba. Já tem gente recebendo, já tem gente recebendo. Tu vai sair daqui uma bomba atômica, por onde tu balava, chora e cai. Tu vai ser que nem Filipe. Baixa o fundo um pouquinho, baixa o fundo um pouquinho. Tu vai ser que nem Filipe. Filipe entrou em Samaria. Você, quando entrar no teu bairro, na tua cidade, onde você for passando, os demônios vão gritando, os coxos vão levantando. Quem quer? Quem quer? Tem poder, tem poder, tem poder. Abre a boca. Oh, glória! Oh, glória! Oh, glória! Tem poder de Deus, tem poder de Deus. Eu ia pregar mais um requisito, mas deixa quieto. Você que hoje é domingo, fique sobre os pés. Eu ia pregar mais um ou dois requisitos, mas eu quero concluir aqui. A igreja, para fazer o ID com colheita, ela precisa ir tomar uma ação, precisa dedicar no ministério da palavra, porque precisa pregar o evangelho do reino. E esse evangelho tem que ser pregado com poder, com poder, com poder,
com poder. Diga para sua irmã, diga: hoje tem poder para nós. Diga para cima: hoje tem poder de Deus para nós. Televadagassuricamando relepai. Indelevadai oxô de que. Inderelevasuricamana. Vai tremer. Vai soprar um vento de poder hoje aqui. Televadagassuricamenigiplosia. Alavasuricalabai. Homens que marcaram a sua geração foram homens que tinham o poder de Deus. Que tinham o poder de Deus. Irmã, Deus pode te usar. Irmão, Deus pode te usar. Escute isso aqui. Irmão, não importa a sua idade, Deus pode te usar. Eu sou criança, Deus usou Samuel, falou com Samuel, ministrou em Samuel quando ainda era criança. Eu sou velho demais. Deus usou Ana com aproximadamente 84 anos de idade. Chama ela de profetisa Ana, porque profetizava. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Oh glória. Ele pode usar você, jovem. Ele pode usar você, jovem. Ele pode usar você, senhora. Ele pode usar vocês, senhores. Eu que ministro de forma alguma sou maior do que vocês. Talvez a nossa única diferença é que eu deseje um pouco mais do que alguns ser usado por Deus. Talvez essa seja a única diferença, porque ninguém é melhor do que ninguém que estamos aqui. Deus pode lhe usar em sinais, em poder. Deus pode lhe usar em sinais. Senhoras e senhores, o que eu quero que vocês compreendam nessa noite, que este poder não é exclusivo de um grupinho, de uma panelinha. Não, Deus não tem panelinha. Deus não tem panelinha. Ele calabarabanagarabanai. Deus é poderoso nessa noite para te levantar como uma missionária na obra. Deus acaba de comunicar ao meu espírito, pastor Reginaldo, que hoje Ele vai levantar atalaias, arautos nessa noite. Arautos que vão pregar a palavra. Mulheres, homens, meninos e meninas, jovens, adolescentes, senhoras e senhores, preparai-vos para o derramamento do Espírito Santo sobre vós. Deus, a tua igreja ouviu a tua palavra. A tua igreja ouviu a tua palavra, Senhor. Eu preguei que tu usa, eu preguei que tu levanta, eu disse que tu tem poder para capacitá-los. E assim, meu Deus amado, como tu soprou, Senhor, lá no dia de Pentecoste, assim, meu Deus, como tu soprara lá no dia de Pentecoste, onde estavam todos reunidos, de repente, diz a Bíblia, veio um vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceu entre eles línguas repartidas como de fogo. Te liga, te liga. Ó vento do Espírito, assim como tu soprara há mais de 2000 anos atrás, no dia de Pentecoste, sopra aqui nessa noite. Agora vai recebendo, vai soprar, vai soprar, vai soprar, vai soprar, vai soprar, vai soprar. Pastor Edilson, bota as mãos assim, profeta, bota as duas. Eu vejo como se descesse em tuas mãos 2 bolas de fogo. Essas bolas de fogo é uma simbologia de autoridade, de poder. Eita glória! Deus vai te usar naquele lugar com sinais. Deus está te dando uma autoridade. Oh, tu é arauto da terra. Levadai que me que próxia. E para tu saber que Deus é Deus, Ele vai te tocar do alto da cabeça até as plantas dos pés.
Eu vou andar contigo. Quem disse que eu soltei a tua mão? Quem disse que eu te abandonei? Quem falou que eu te deixei? Quem falou que eu te deixei? É mentira do diabo que eu te abandonei. É mentira do diabo que eu te esqueci. Filha, hoje eu te dou poder e autoridade, porque tu é arauto, tu é pregoeira. Pega! Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer, treme tudo. Pega, tem poder, vai descer. Epa, levanta a calaba. Receba. Receba. Vai tremer, vai tremer, vai tremer, vai tremer. Eita, pastor Reginaldo, tem graça aqui, pastor. Pastora ela tem graça de Deus. Meu Deus, eu vou marchar nessa terra. E para calabrar, eu vou marchar nessa terra. Olha Deus te renovando hoje. Olha Deus te renovando hoje. Olha Deus te renovando hoje. Olha o renovo. Olha Deus te renovando hoje. Olha o renovo. Olha Deus te renovando hoje. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo. Olha o renovo.